Sonho converter em sorrisos os panfletos convertidos em consumo. Sonho converter em abraços os anúncios com os quais me embaraço. Sonho converter em gentileza toda a mercadoria sobre a mesa. Transformar noutro mundo, noutro sonho, o sonho de consumo. Rafael Gama, Sonho de Consumo. No Via Literário Encontros em Prosa e Versos de hoje, o quadro Vozes Literárias recebe muita alegria uma das maiores referências intelectuais da nossa região. Ele que, como escritor, é cronista, contista, ensaísta, poeta e romancista. Como comunicador, foi locutor de serviço de alto-falante, auxiliar de projetista no cinema, animador de auditório, produtor musical, produtor cultural, um agitador cultural. Vamos ver se ele concorda com esse qualificativo. Como músico, é cantor e compositor, com destaque na sua atuação na região sudoeste da Bahia, Itapetinga, Itororó, com o conjunto Os Curiangos e o conjunto Os Apaches. Como professor, tem experiência em todos os níveis de ensino. E aqui nos bastidores teve um feliz reencontro com um dos seus ex-alunos. É professor de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz e editor do blog Rastilhos da Razão Comentada, em que coloca sua opinião e a alinhava com poesia, com as crônicas, com toda a sua vasta obra. Quem é esse ser tão polivalente e que se expressa com as mais variadas linguagens da literatura? Ele tem nome e sobrenome, atende por Adilson Machado. Professor, com muito respeito e admiração, nós lhe recebemos aqui, agradecemos em nome da Via Literário, do professor Agenor Gasparetto, que é o mecenas desse programa, e toda a nossa equipe de produção, agradecemos penhoradamente a sua presença. E como todos nós sabemos, a nossa apresentação se divide em duas partes. A primeira é essa breve menção a um currículo tão vasto como esse do professor Adilson. E a segunda é perguntar a Adilson Machado: quem é Adilson Machado, ele por ele? Eu acho que é o sertanejo ungido e seco. Tudo em minha vida está marcada a partir dessas vivências. A construção do meu idealismo, tudo está norteado a partir das dificuldades que o nordestino viveu e ainda vive hoje de forma bem menos agravada, mas ainda vive. Porque, por incrível que pareça, aquela visão canhestra do sul do país de ter o Nordeste com alguns dos muitos vagões dirigidos pela locomotiva São Paulo, hoje essa locomotiva se espalha no universo de Minas, o Sudeste em geral e o Sul, e emplaca-se um pouco do Centro-Oeste. Resultado: o que eu vivi, às vezes, por que você diz isso? Porque o que eu vivi é fruto de uma desigualdade originada dessa realidade cruel. E você ter o nordestino para ir para o sul trabalhar, enriquecer, ser um semi-escravo do sulista e nada tem em volta. Ainda sofrer xenofobia e toda a sua rede. Exatamente. Eu estou com um texto aí para o blog, justamente secessão e xenofobia. Eu fui professor de história, tanto história em nível de primeiro grau, como história do direito na UESC, e a xenofobia era marca de Esparta. A Esparta tinha horror a estrangeiro. Era uma gente inteiramente isolada. Quando eu vejo hoje se falar em escola, tudo que eu vejo a escola militar. O que é que difere uma escola militar de escola?
Aí eu me lembro do meu tempo de ginásio. No tempo de ginásio que você estudava latim, eu estudei francês 3 anos. Eu leio francês, eu não falo francês, mas eu leio francês. Tive inglês 3 anos. Toda a minha informação em língua estrangeira advém dessa época. E olhe bem, o que é que ocorre? Eu conheci uma figura, tanto que eu escrevi há poucos dias um texto, entendeu? Eu digo, o neologismo se impõe. Bedelismo. Bedel é a figura do censor, aquele cara que ficava no corredor para cuidar da disciplina. Então está se confundindo escola como fonte de aprendizado com controle de disciplina. Isto é um erro de repercussões terríveis e me remonta à ideia de Esparta. A criança, aos 7 anos, era afastada de sua família, porque ela tinha que se preparar para a guerra. Ela ficaria isolada para sobreviver isoladamente. Em grupo de homens, em grupo de jovens, aprender a sobreviver. Então, escola cívico-militar, primeiro cívico, diz respeito a toda e qualquer escola que tenha por preocupação a fecundação e o desenvolvimento do nacionalismo como valor no indivíduo. Isso é função imprescindível da escola. A escola, mais que isso, ela tem que estar voltada para a formação, não só a informação. E eu tenho experiências próprias com a escola, onde eu demonstro. Isso incomoda muito colegas de ensino. Quando eu digo que o professor tem, muitas vezes, uma parcela de culpa no estado em que está a escola. Por quê? Porque hoje se transfere para o processo de disciplina, isso no plano individual do professor. Todo o drama. Ele não analisa o conteúdo que ele está passando, nem como está passando o conteúdo. Como esse conteúdo pode ou não ser absorvido. Ora, então você cria uma escola que, por natureza, já tem uma natureza de presídio, que é cercada de muros, cercada de grades. Então, imagine se hoje uma criança que está aí com uma força e vitalidade total, enxergando outras coisas que nós, em nossa geração, não tínhamos acesso, vendo tudo isso e convivendo com coisas, às vezes, que ele não tem como entender. O tema é complexo. Eu vou citar aqui exemplos, se houver tempo. Eu vou ver dois casos para me referir. E eu peguei um dia, em nível do colégio estadual, o curso de contabilidade foi extinto, e eu fui trabalhar com matéria. Se surgiu uma matéria, porque os conteúdos já estavam todos ocupados. Uma das matérias era cultura e cidadania. Não tinha programa, não tinha nada, não existia. Mas a gente tem, graças a Deus, a gente tem a informação, sabe o que pode fazer. Perfeito. Ora, quem lê o Banquete de Oswald de Andrade, tá entendendo? Tem que compreender um bocado, tem a obrigação de compreender um bocado de coisa. Tá entendendo? Então, ou seja, o Mário, tem horas que eu divago. Mas é Andrade. O que se dá é que eu peguei uma turma de 6ª série, me deram uma turma de 6ª série com escultura. Eu chegava naquela meninada, calma, gente, o que eu faço para segurar essa meninada? A questão da disciplina. Você não pode exigir de alguém uma postura de respeito se você não está contribuindo para ele ser respeitado. Então, um dia peraí, hoje vocês vão cantar em francês. O que, professor? Todo mundo parou. Aí eu fui ao quadro de giz, escrevi
Frère Jacques. Todo em francês, Frère Jacques. E o professor, o que é isso? Calma. Isso, todo mundo quieto. Pus em português. Frère, com 2 R. Frère Jacques. E aí aportuguesei a coisa. Vamos cantar? Vamos. Frère Jacques. Eu fiquei encantado. Meu Deus do céu. Maravilha. A simplicidade é o último degrau da sofisticação, já diria Khalil Gibran. Eu tive uma outra experiência. Um dia eu fiquei com uma espécie de bedel. Me conte como é isso. 2 dias por semana, bedel. Eu que fiscalizo, é o censor de disciplina. Mas o senhor que questiona isso, estar nesse lugar, deve ter lhe incomodado. Eu estava cumprindo o horário. Mas eu aproveitei para fazer outra coisa. Imaginei. O que é que eu fiz? Para se observar os alunos. Caminhavam, um corredorzinho, num espaço lá no colégio chamado de Puleiro, que era e uma sala fechada. Eu perguntei a uma servidora, ela fez essa sala, porque é a sala dos professores. Você tem a senhora tem a chave? Tem. Abri a chave, abriu a porta. Tudo empoeirado, mesa, sofás bons. Nunca ninguém havia entrado. Eu disse, a senhora me faz um favor. Me limpe muito bem essa sala. Limpe, deixe ela um brinco. E aí eu passei. Essa sala limpa, eu só ia 2 vezes por semana. Duas manhãs por semana. Aí eu passei a levar livros de poesia. Livros mais clássicos da literatura brasileira. O caderno B do Jornal do Brasil, aquele caderno cultural da Folha de São Paulo. Levava revistas várias, tipo, daqui a pouco eu lembro o nome dela. Uma delas era Bundas. O professor disse, mas, professor, o que é isso? Minha filha, tem uma revista Caras. Eu tiro uma de Ziraldo porque não tem uma revista Bundas. Leia a revista que você vai ver que não tem nada a ver com mostrar a bunda. Pode abrir à vontade. Olha, meu filho, para não me alongar muito nesse aspecto. Primeiro dia, passou, intervalozinho, recreio. Na segunda oportunidade, começou a entrar. Para encerrar esse ponto. Eu trabalhei uns 70 dias. Eu já tinha, 70 dias, uns 3 meses. Eu já tinha um público leitor que trocava ideias comigo, pedia livros de 70, 80 alunos. Aí eu lhe pergunto, há poucos dias, ele viria aqui, assim ele me falou, professor Jorge de Souza Araújo. Já esteve conosco. Jorge tem uma coisa que ele diz, um professor que não lê não pode estimular ninguém a fazê-lo. Perfeitamente, ele disse isso na nossa entrevista. Eu apresentei, não a edição, a segunda edição de Amendoeiras de Outono que você tem ali, apresentei a uma colega, Amendoeiras de Outono. Colega, leia isso, você que gosta disso e disso, eu não vou citar aqui o que ela gostava. Aqui, olha, leia essas páginas aqui. No dia seguinte, ele disse, professor, eu não gosto de ler, não. Aí o que é que fica? O que é a educação no país sem quase a totalidade da informação passada? Um reprodutor de conteúdo. E esses livros, por isso que às vezes eu sou indesejado em muitos lugares, esses livros são elaborados no eixo, provavelmente no sul, em São Paulo, vem para aqui os vendedores com esses correios, fazem ali a comissão, parece que está todo mundo morto à fome, vai para Los Pampas, come e acata o livro. Sobre isso, eu fui ensinar geografia nesta fase. E aí eu estou trabalhando de uma temática que era
era extrativismo. Quando eu olhei o conteúdo, não tinha nada que dissesse respeito à nossa realidade. Eu não entendo como é que um professor lê e não enxerga isso. Eu que sou... assimila o pacote pronto. Gasparetto sabe disso, eu sou defensor, Jorge Araújo também. Eu sou defensor de um livro didático trabalhado para a realidade de cada região. Eu vi aqui, já vi gente aqui observando, em termos de linguagens. O nordestino tem uma linguagem específica, até porque é preciso que se respeite o Nordeste culturalmente. A fonte da literatura, a fonte da história desse país é o Nordeste brasileiro. Você tem grandes escritores em outros lugares? Tem. Mas onde é que você vai achar uma Raquel de Queiroz? Onde você vai achar um Ariano Suassuna? Onde você vai achar um Jorge Amado? Onde você vai achar... Um Adilson Machado. Professor, eu quero dizer ao nosso telespectador que estamos todos admirados, porque essa foi apenas a primeira pergunta. Vocês imaginam o que está por vir. Nós temos aqui o A Ti Dedico, que é um momento singelo de agradecimento pela presença e por tudo que o nosso entrevistado ou entrevistada da ocasião nos oferece. Eu escolhi um poema seu, chamado O Peso do Sonho. E eu achei que essa foi uma escolha feliz, sobretudo porque a crueza da realidade que o senhor traz nessa primeira fala me dá a deixa para fazer a pergunta que eu vou fazer após ler para os nossos telespectadores e para o senhor o seu próprio poema. Me perdoe aqui se eu arranhar. O peso do sonho. Como pena, a minha luta pesa. Às vezes toneladas, outras nada. Se afunda ou nada, a pena pesa conforme a saga. O peso do sonho, professor, qual é, na verdade, o papel do sonho na vida de um intelectual com a sua experiência e diante de uma constatação da dureza da realidade, da sua crueza, como o senhor acaba de descrever para nós? Ainda há lugar para sonhar? Ai do homem se não sonhar. Eu me preocupo sobremodo com o instante em que isso que chamam de civilização está expondo, e é quase inexorável, essa chamada inteligência artificial. Eu quero saber quando é que uma máquina vai sonhar. Ela pode reproduzir sonhos. Sonhar nunca. Eu não sei onde você descobriu esse poema, rapaz. No seu blog, eu quero indicar aqui para você, hein? Rastilhos da Razão Comentada. Você acessa o conteúdo e esses artigos que o professor mencionou aqui, ó, adilsonmachado.blogspot.com. Essas e outras preciosidades estão lá. A poesia, a crônica, os livros lançados, como adquirir todos esses livros que nós vamos apresentar aqui na entrevista de hoje. Tá tudo lá, adilsonmachado.blogspot.com, Rastilhos da Razão Comentada. Você indagou sobre se justifica sonhar. Se não fosse a utopia, não existiria aventura. Não existiria. Então, entendo eu que o que sonha tem uma missão precípua que nem todos põem em prática, que é lutar pelo sonho, fazê-lo levar adiante. Uma indagação que me faço sobre a razão do escrever é isso. Eu não posso reter em mim algo que me foi dado por uma abstração, chame de Deus, chame de energia, até porque eu sou reencarnacionista e deisticamente eu tenho Deus presente em mim. O universo todo está presente em mim. Tanto que eu vou perder meu corpo físico, mas eu não vou me perder. Está entendendo? Então, é preciso que se ponha em prática, que se avance,
Claro que muitos não conseguem. Não conseguem. Uma vez eu estava num programa de rádio, até que o dono do rádio mandou o titular do programa me afastar. Eu não estava sendo conveniente, que pese não causar problema, mas já estava incomodando outro tipo de coisa. E estava Valmir do Carmo lá. E o titular do programa começou a Valdir aquelas incisividades. E outra pessoa, aquela coisa de negritude, de discutir o negro por uma ótica que eu questiono. Foi aí onde a minha intervenção, que batia a favor estava sendo questionada as cotas. O negro ficou assim que a chamada libertação da escravatura aconteceu, que nunca aconteceu. Foi por interesse da classe dominante, que já estava sendo um inconveniente ele manter as senzalas. Isso ninguém quer discutir, ninguém quer ver a história por essa ótica. Fica na base do rocha-pombo e coisa. Não é isso. Não é. A história ufanística não leva a lugar nenhum. Então, o que eu disse na porta no rádio, pulando com o titular do programa. O problema é de oportunidade. Se você não abrir cota, negro não vai ter oportunidade nunca. Agora, o que a gente precisa entender que a oportunidade não é para desenvolver uma cultura de supremacia de raça. Que esta confusão que vem acontecendo, isso me preocupa. Isso me preocupa. Então, eu, por exemplo, ilustro. Você tem um grupo musical, raça negra, todo mundo aplaude, etc, etc. Eu gostaria de ver aqui no Brasil um grupo raça branca, para ver o rebum que aconteceu. Não é raça? Raça. Por quê? Porque as mazelas, porque passou essa população, e ainda passa, vá nos Estados Unidos, para ver o que passa, uma parcela de negro. Vai nos Estados Unidos. E olha, a história do negro estadunidense, que é mais trágica, porque a tragédia está mais centralizada na senzala. Mas a tragédia do negro americano, até pouco tempo, quem quiser, eu adoro cinema, eu tenho DVDs originais, eu tenho cerca de 1.800 DVDs em casa. Eu tenho um filme de 1902. Eu gosto de cinema. Às vezes eu vejo aqui na TVI, que para mim é uma coisa em nível de televisão local que precisa ser apoiada pela sociedade. Eu vejo na TVI programa de cinema e eu fico olhando às vezes, oh meu Deus. A gente acha que foi ver um filme que a distribuidora montou. Eu não vou em salas de cinema hoje, porque para ver filme de Hollywood que me importa. Né? Eu quero ver cinema iraniano, cinema chinês, que está com trabalhos excelentes. Quem quiser ver o Carteiro das Montanhas, vai ver, para ver que beleza de filme. Veja o cinema japonês, vai ver em agosto, em agosto agora de Kurosawa. Eu não vou nem falar naquela beleza pictórica de Kurosawa em Sonhos. Vai ver. Procurar fora do eixo, né? O cinema polonês é esplendoroso. É esplendoroso. E hoje nós estamos, além de reféns do cinema dos enlatados norte-americanos, também dos streamings, né? Da Netflix, da Amazon. Porque isso é plataforma. O sistema é bruto. Eu conversava com um amigo, Zelito Viana, diretor, eu e Verinha, e um dia conversava com eles, que eles tomaram iniciativa para enfrentar o cinema, o poderio estadunidense. Eles iniciaram a MAPA, me parece que era uma coisa de distribuição, uma empresa de distribuição de cinema. Estava começando assim, já tinha havido aqui em nível de 59, início de 60, filmes com
Barravento, a Grande Feira. O cinema baiano, que é de suma importância, se fala muito do cinema novo. O cinema novo começa na Bahia. O cinema novo começa na Bahia. Agora eu quero ver esses filmes, não tem como ver. É verdade. Zé Lito tem um filme esplendoroso chamado do poema do pernambucano, Ariano? de Ariano, o famoso. O Alto da Fontoura. Não, João Cabral de Maia. É João Cabral de Maia. Morte de Vida CDV. Morte de Vida Civil. Zé Lito montou um filme que eu fiquei encantado quando eu vi. Ainda eu vi em VHS. Aí eu encontrei um dia, eu ia com um violeiro para fazer uma farra em Tororó, viola de 10 cordas, que eu gosto de viola de 10 cordas. Aí encontrei Zé Lito e Vera lá num ponto, comendo uma carnezinha. Zé Lito, rapaz, eu vi Morte e Vida, rapaz, que espetáculo aquele filme. Você conseguiu mais do que o poema. E eu não lembrei de O Rio. Eu não tinha na memória. Porque Morte e Vida nós tentamos encenar em Tororó em 1965. Tá entendendo? Morte e Vida. Então eu tinha Morte e Vida na época todo decorado. Tá entendendo? Aí, não lembrar de O Rio, ele disse, adeus. Quando eu fui pedir autorização a João Cabral, ele me concedeu e disse, não, quando eu estava sendo, ele disse, não deixe de ler O Rio. Então, o que é que Zé Lito fez? Fez uma narrativa com flashback, fez uma narrativa com Morte e Vida e uma espécie de flashback com O Rio. Então, no Brasil tem filmes esplendorosos. E hoje nós ficamos refém também dessas pseudocomédias ou desses filmes em que o riso diante da futilidade é o que enche a plateia. Nos anos 50, o Brasil viveu uma fase, dizem, uma fase de singular felicidade para o povo, foi o Luciano JK. E aí, você só faz drama quando você está triste. Se você estiver alegre e feliz, você não vai escrever. Você só vai entender tortura se você viver uma tortura. Tortura física, tortura psicológica. Então você só expressa o que viveu. Ele só transborda daquilo que está cheio. E conhece. Entendeu? Isso já Platão já falava isso. Entendeu? Então, essa realidade posta, eu me perco muito. A sinapse fica batendo na parte. Estamos falando dos anos 50 e sim, do cinema. Lá da felicidade. Surgiu um cinema muito interessante na época para consumo, que denominaram de chanchada. Sim. Na realidade, era um cinema para rir. Eram paródias. Não lembro se foi Anquito e tal, com Sansão e Dalila. Trabalhadores de Gaza. Era a forma que Getúlio falava. Trabalhadores do Brasil. Então, a sátira era uma constante. E isso fez surgir, ao lado de cinema mais romantizado, mais intelectualizado, fez surgir uma gama de atores. Gente valorizou, gente tinha um espetáculo. Ocorre que vem o golpe e a ditadura. Castrou tudo de bom sinal e tudo. Aí você tinha que fazer o quê? Passou a fazer apelo. É mulher nua, é transa, é isso e aquilo. Passou a ser isso. Ou seja, a circunstância levou. E como isso dá dinheiro é conveniente,
é igual a um determinado tipo de música que tem aí. Que você lança, dura 2 meses, você lança outra mesma coisa, aí mais 2 meses está vendendo. Tá vendo? E manter a roda girando. Isto é um sistema bruto que aliena. Eu estava, às vezes eu saio muito pouco, hoje eu saio à noite. Aí o barzinho e tal, que eu vejo de música que me leva a nada. Muita música estrangeira, eu não sou contra a música estrangeira. Agora você tem tanta coisa boa no Brasil. Saiu até um espetáculo há poucos dias aqui, parece que Giramundo, não foi? Giramundo. Estive lá. Era um primor de melodia de Gilberto Gil, de 1966, 65, 66. O grupo de balé do Teatro Castro Alves esteve aqui, tá percorrendo ela aí. Tratando disso. É verdade. Então, vai lá, faz tanta coisa boa, coisa maravilhosa. Professor, vamos falar sobre a sua obra. Falando em coisas boas e coisas maravilhosas, o senhor, consolidado como escritor, como intelectual, respeitado e reconhecido por pares no seu nível, como Jorge Souza Araújo, Jorge Enô Gasparetto e outros tantos aqui da nossa região, tinha tudo para ficar na zona de conforto. Jogar com a 10 e braçadeira de capitão. Mas o senhor fez algo que Jorge Araújo chamou, vou até aqui para não errar, a subversão do gênero. É verdade. Com Amendoeiras de Outono. E o senhor classifica Amendoeiras de Outono, Rafa, dá um close aqui. Essa é a primeira edição. A segunda. Eu tenho é onde tem esse texto de Jorge, a segunda edição. E o senhor considera Amendoeiras de Outono como sua obra seminal. Eu queria ter a oportunidade, eu vou ter, de pedir um autógrafo, uma dedicatória no meu volume, mas eu queria entender essa coragem de arriscar, subverter o gênero, e de que forma o senhor constrói essa narrativa, como o senhor organiza isso, ou se foi um processo de inspiração que foi acontecendo sem ter sido tão premeditado, assim como pode parecer que tenha sido. Érico Veríssimo escrevia pré-elaborando a obra. Até o croquis do ambiente que seria relacionado ele fazia. Muito interessante. Eu escrevo a partir eu não gosto muito da expressão insight, do lampejo, eu prefiro ficar com português. Sim, perfeito. Então, dá o lampejo, vejo alguma coisa, me desperta e eu escrevo. No fundo, Amendoeiras de Outono, o primeiro capítulo de Amendoeiras de Outono, foi escrito, que a feira está logo na primeira parte, não sei se é o terceiro ou quarto, não tem nome, né? Você vai ver pelo início do parágrafo. Terceiro ou quarto. Aí, eu estava num ônibus, com um cadernozinho vindo da faculdade. Me veio alguma coisa e eu comecei a redigir a partir de uma feira num lugar, para justificar a chegada dos revoltosos da coluna Prestes em minha terra, que passou lá no dia 26 de junho de 1926. Então, queria resgatar esse fenômeno histórico sob 2 ângulos. Lembrando da coluna, o papel da coluna, e a razão por que da coluna, obviamente, se eu lembro da coluna, alguém vai ter que... Por que a coluna? Entendeu? Aí ele vai ter que ir a 1922, e aí tem um bocado de coisa para fazer. Revolução de São Paulo de 1924, aí vai ter que ler. Tem que ler, vai ter que criar repertório. E o outro momento é de universalizar, diria. Porque esse livro já correu a Europa. Eu tive um site português fazendo elogios a essa obra, pela linguagem dela, pelo vocabulário
riqueza vocabular dela. Então, quis inserir minha Monte Alegre da Bahia num plano universal. Um pouco em Tolstói, eu gosto dos escritores russos, onde eu destaco Tolstói e Tchaikovsky. Tchaikovsky, não, Dostoiévski. Então, queres escrever sobre tua aldeia, sobre o mundo? Escreve sobre tua aldeia. E o senhor consegue ser singular e plural, local e global, porque transita do mais sofisticado texto e da mais alta erudição à valorização da cultura popular. E aí eu queria fazer diálogo entre Amendoeiras de Outono e o ABC do Caboclo. Gostei muito, e quando estávamos arrumando aqui, vou dar uma informação de bastidor. O professor Adilson disse assim: este livro eu tenho em Sociedade com as Traças, pelo volume único. E agora nós estamos saindo... Eu tenho providência na segunda edição. Então, ampliada. Qual é o desafio de fazer, conjugar essa reflexão tão sofisticada de uma literatura que tem esse reconhecimento como subversão de gênero, tem a referência com a profundidade do vocabulário, com trazer para o centro da reflexão também a cultura popular, a formação da identidade de um povo, a importância do ABC da Noite, do Caboclo Alencar. Como é que o senhor vê essas questões? Eu acho que este trabalho, esse ensaiozinho, ele terá resposta simples. Sempre disseram que Caboclo Alencar era excelente fazedor de batida e um contador de anedota. Eu fui lá a primeira vez, uma segunda. Uma batidazinha aqui, tá ouvindo, tá. Ele é um homem que lê. Ele não é um intelectual de trabalhos dialéticos, mas no plano da informação é intelectual. Conhece muita coisa e observa muito. Eu comecei a observar Alencar. Descobri que Alencar e aquele espaço não se constituíam naquilo que diziam da lei dele. Eu descobri que Alencar era muito mais do que isso. Tanto que eu pretendia escrever um anedótico, que é a segunda parte do livro, que é o ABC. A primeira parte é sobre Alencar. Daí porque eu muito me envaideço em afirmar que Caboclo Alencar tem um conceito antes e depois de ABC do Caboclo. Porque se Alencar era fazedor de batida e contador de anedota, a partir de ABC vamos ver o Alencar no plano da história itabunense, o Alencar no plano da sociologia, o Alencar no plano da filosofia. Eu tive que pesquisar, levei 3 anos para fazer isso. Amendoeiras, levei 10 anos. Primeiro capítulo, como eu te disse, escrevi em 1979, recomecei em 2005. Você vê que a temporalidade aí... Aí muita coisa entrou. Eu vou lhe contar daqui a pouco. Eu não quero mostrar o segredo para todo mundo. Grande segredo. Onde está o segredo de Amendoeiras de Outono? Está na capa. Que, por sinal, foi elaborada por meu filho. Foi desenhada por outro. Isso aqui, essa capa, é um quadro de um neto meu. Fez quando eu tinha 4 anos. Lambe outros contos. Eu vou perguntar sobre o contista e o cronista, mas eu queria lhe perguntar, antes disso, a sua fala sobre o pensamento, né, do intelectual Adilson, sobre sua cultura, sobre nossa gente, me levou a uma inquietação. O senhor se considera um intelectual orgânico no sentido gramsciano? Rapaz, eu só li de Gramsci o fundamental. Tá entendendo? A conceituação. Eu me abstraio de conceituações. Porque acho que você não se adapta. Você é.
A circunstância de ser isso ou aquilo é circunstância. Claro que a influência pode haver. As conclusões de Gramsci são a partir de realidades. Se você, por uma razão ou outra, se fecha no plano dessa realidade, eu gosto muito de Jung, em razão do inconsciente coletivo dele. Quando eu falei no início, o problema da fuga, isso está muito presente em mim. Se isso vai dar caráter de organicidade ou não, não sei, é coincidência. Eu trabalho com a realidade. A realidade minha é a realidade nordestina. O quanto dessa itinerância alinhava a sua escrita? Porque o senhor veio fugindo da seca com sua família, está em Itapetinga e Tororó, mas também advoga aqui na nossa região e depois se instala aqui. E esse processo todo de conhecer o mundo através das múltiplas formas de expressão da arte, conhecer o cinema de vários lugares, de várias origens. Quanto dessa itinerância está no Adilson, escritor, tanto do romance, quanto do conto, quanto da crônica? Cinema. Eu trabalhei um período de minha vida como locutor, serviço de alto-falante, animador de auditório e produtor cultural, porque quando aparecia um cantor para cantar no cinema, ele não trouxesse o sistema, eu animava tudo, premiação, coisa e tal, comprava a sala de espetáculo, os ingressos para poder sobrar alguma coisa, então, era um agitador cultural de província. E eu vivendo esse instante, eu vi muita coisa. Eu tenho um livro a ser publicado, Depoimentos em Relação a Itororó, onde eu cito a inauguração do cinema, do Cine Continental. Qual foi? Eu tenho uma memória razoável. Qual foi o primeiro filme? O Orfeu do Carnaval. A fita quebrou várias vezes. Depois eu fui descobrindo. Eu vi cinema polonês. Eu vi coisas impressionantes e filmes que eu nunca encontrei. Nunca mais eu encontrei. Clássicos do cinema foram vistos nesse instante. Isso me despertou o gosto. Aí eu comecei a valorizar a legenda. O filme terminava com a legenda. Eu brigava se a projeção não deixasse eu ler tudo. Depois eu comecei a viver com crítica cinematográfica. Eu tenho um cunhado crítico de cinema. E aí trocando ideias, aí fui descobrindo coisas. Eu vejo o cinema muito... Você pega um John Ford no tempo das diligências, pouca gente vai perceber que aquilo é um conto de Guy de Maupassant. É um conto de Guy de Maupassant, Bola de Sebo. É um faroeste. Ele está lá. Que, por sinal, outros filmes já repetiram. Guy de Maupassant. Livros. A minha literatura, eu acho que a minha formação literária está, se eu puser um jarro com água, puser plumas, puser algo mais pesado um pouquinho, botar areia. Areia é a base da minha literatura, é a literatura nordestina. Me toca profundamente Graciliano Ramos. Me empolga Guimarães Rosa, que eu vim ler, vim ter condição de ler tardiamente, mas eu já li tal coisa. É o quê? Passou a vista. Passou a vista, entendendo? Eu vim ler tardiamente. E praticamente depois de um filme, Cabaré Mineiro, que é trabalhado num conto, sobre um conto. Quando eu vi na legenda um conto, eu fui descobrir esse conto. E aí, dali eu parti para porque eu tenho referências em crônicas minhas. Então, a minha linguagem, que não é uma linguagem fácil, a minha redação, o meu estilo. Alguém diz, Lopes, que eu tenho estilo. Antônio Lopes. E o meu estilo
é difícil porque eu sou exigente comigo mesmo. Eu, para escrever, eu passei em Amendoeiras de Outono 2 anos estudando verbo de ligação. Eu desafio qualquer leitor de Amendoeiras de Outono a encontrar 40 ou era em Amendoeiras como tempo do verbo ser. Ele vai encontrar uma artesania da palavra. Ele vai encontrar era com H, ele vai encontrar era no sentido de época. Professor, o tempo, infelizmente, nos deixa tristes porque temos que encerrar essa conversa, mas não antes, e fazemos aqui um bate-bola rápido, breve. Já falamos Quem estava começando. 40 minutos ao lado de Adilson Machado, passa numa rapidez grande porque é muito conteúdo. E eu aqui, entrevistador com olhar de admirador, então ficava aqui às vezes meio que bobo na cena, né? Vamos fazer rapidamente algumas reflexões sobre cada uma das obras. Aqui eu estou com Portal da Piedade, livro de crônica. São crônicas urbanas e de natureza, algumas psicológicas, ou seja, o ser humano é refletido em várias formas. A crônica que dá título, por exemplo, eu estava sentado tomando um choppzinho ali na Piedade e vi entrar uma mulher, tudo está relatado nessa crônica. Entendeu? Ou seja, uma realidade, um cotidiano que você vê e não reconhece. Verdade. Chama o Burro e outras crônicas de antanho. Nós já estamos falando de crônica. Esse olhar do cotidiano de Adilson Machado, qual foi a inspiração para isso? A inspiração para o título seria melhor. Chama o Burro, quando eu vi aqui certas engenharias de trânsito em Itabuna, eu me lembrei de uma história antiga lá na região, que quando estavam fazendo a Serra do Marçal, subindo, eu estava com dificuldade, aí um caboclo disse, chama o burro, porque diz que burro sabe, não é. Então eu disse, é melhor chamar o burro do que chamar o técnico. E aí tem as crônicas de antanho, são crônicas de antigamente, muito vinculadas a Itororó, a fatos verídicos, alguns mentirados, mas, como diz, tem muita verdade mentirada, muita mentira verdadeira, tá por aí. Coisa maravilhosa. E aqui nós temos Lambe Lambe e outros contos. Lambe Lambe está em contos em torno de vida, são reflexões em torno de realidade humana. E aqui nós temos Entre Nuvens de Âmbar, O Sonho Tirano Insiste e Persegue. Que sonho é esse que insiste e persegue? É o sonho do sertanejo. Porque eu trabalho, são 2 personagens somente esse livro. Um motorista de caminhão, carregando boi, e um vaqueiro de 88 anos de idade. E aí... Já nasceu roteirizado para o teatro. Exatamente. Eu falei com Betts de Paula. Com Betts, esse filme já é um roteiro. Esse livro já é um roteiro. Betts é filha de Inês cineasta. E aí você tem um personagem mais intelectualizado e o outro rude. E aí é o entrelaçamento dessa realidade. Maravilha. Professor, em agradecimento a esse momento tão importante de reflexão, de profundidade sobre sua obra, mas também passando em revista a história de um tempo, né? Eu queria dizer ao senhor que nós gostaríamos muito que o senhor retornasse a esse programa, para nós continuarmos falando, para falar dos seus projetos futuros. O próximo lançamento nos dá aí a esse programa da Via Literária a oportunidade de ser o primeiro a divulgar o seu trabalho e pedir para que o senhor deixe aos nossos telespectadores, principalmente aqueles que estão iniciando na seara da leitura. Esse programa tem uma penetração interessante na comunidade acadêmica, muitos de estudantes de letras, de pessoal das ciências humanas e sociais tem dado um bom feedback sobre esse programa, então eu queria que o senhor deixasse essa sua mensagem. O senhor que sempre foi um homem muito corajoso, muito de se posicionar e que isso, eu tenho certeza que também lhe custou alguma coisa muito do sua caminhada. E custa. Porque a coragem e essa coerência, que eu acho que tem a ver muito com esse perfil intelectual que o senhor é, vai dizer para essa turma toda o que o senhor tem para trazer como ânimo e como entusiasmo para que a gente continue seguindo em tempos tão difíceis. Busque criar. Para criar, nesta área você precisa ler. Leia bons autores. Não há
literatura moderna, nem medieval. A literatura é única. O instante vivido é que altera. Se eu não vivi o medievalismo, eu não tenho como escrever, a não ser como pesquisador. Então, se desperte, dialetize, descubra os contrários, pensar e pôr adiante o que você escrever. Eu tenho, brevemente, eu devo estar aí, um romance que está com um título provisório, eu tenho uma expressão que é isso. E assim os copio os homens. E uma coletânea de poesia, que eu escrevo poesia há muito tempo. E as poesias sempre é a primeira coisa que a gente escreve. É verdade. Primeira namoradinha ali. Depois dessa conversa tão agradável e tão profunda, nós vamos para a crônica da semana do Via Literário Encontros em Prosa e Versos para você. O momento musical do Via Literário Encontros em Prosa e Verso, ele tem prezado por dar visibilidade aos artistas grapiúnas e, antes disso, aqueles que têm uma trajetória de contribuição para a nossa música, para a produção cultural, para o alinhavo da identidade regional de um povo, de um agente, como eu digo no outro programa, da nossa gente grapiúna. E hoje não podia ser um dia mais feliz. Estou recebendo aqui alguém que reúne em si todas essas qualidades e há mais de 4 décadas presenteia a nossa população na Bahia e em todo o Brasil com boa música, com talento e, acima de tudo, com simpatia. E detentor também é ele de uma fórmula da juventude, porque esse cidadão não fica velho nunca. Eu estou falando dele, Jorge Cardial. Muito obrigado pela sua presença, meu querido. É sempre uma alegria estar ao lado de referências. Por aqui passaram Jafé Ornelas, Marcelo Gana, e por aqui passou Juba, Silvano Gonzaga, e você está nesse panteão dos grandes nomes da nossa música. E ter você conosco agrega valor ao nosso programa. E aqui eu ia dizendo um pouquinho da sua história, mas quem é Jorge Cardial, ele por ele? Eu sou um abençoado, dizendo assim, pelo dom, né, da arte, da música em especial. Porque eu sou uma pessoa de uma cidade humilde, Alagoinhas, né? Muita gente conhece, cresceu, muito, desenvolveu bastante. E vim para Itabuna, né? Com o sonho de crescer musicalmente, de expandir os meus horizontes artísticos. E aí vim parar no Lordão, fiz o teste, passei, fiquei. Já conheci o Brasil quase todo com a música. Já segui o exército, já pintei o set, assim dizer. E tô aqui de boa aqui em Itapuna e lidando com vivendo da música, né? Claro. Porque é muito difícil o artista viver de arte, no Brasil principalmente. E música principalmente, né? Com tantos altos e baixos e complicações. A gente vai driblando e chegamos lá. E feliz é Itabuna por ter Jorge Cardial já como um dos seus filhos. Que essa cidade ela é acolhedora para aqueles que chegam e aqui querem desenvolver o seu talento, sua arte. Mesmo com tantas dificuldades, mesmo ainda carecendo de uma política cultural séria e permanente, né, que não se restringe a momentos pontuais durante o ano. Nós sempre temos feito essa reflexão aqui, Jorge, e que Itabuna precisa de um plano de cultura que pense o fomento e não apenas o momento. Porque o momento é passageiro, é transitório, as gestões mudam, mas a comunidade artística é muito forte e ela permanece. Então, ao gestor que nos acompanha, fica essa reflexão. Investir no fomento é investir na perenidade, na perpetuação e no fortalecimento da nossa cultura, da nossa arte. E material humano não nos falta. Vocês vão ver isso agora ouvindo a canção com Jorge Cardial. Falou bonito. E por conta disso, eu gostaria de cantar algumas músicas que são muito solicitadas nas minhas apresentações. Não porque eu seja internacional, seja estrangeiro, não. Sou brasileiro. Mas nas minhas apresentações as pessoas pedem muito que eu cante músicas americanas, músicas internacionais, estrangeiras. E essa é uma das músicas que as pessoas mais pedem para eu cantar. I can tell by your eyes that you probably
been crying forever. In the stars, in the sky, don't mean nothing to you, their mirror. Quem souber cantar aí, vai. If I say you want to listen to my heart, oh, my heart, my heart, oh, my heart. Vamos você agora. Talk about it, how you broke my heart. If I say just a little bit longer, if I say you want to listen to my heart, oh, my heart. Maravilha, Jorge Cardial. Os aplausos transcendem a linha de frente do story. E a equipe toda que tá aqui aplaudindo, inebriada com esse seu talento. Jorge, e suas referências musicais, as principais referências musicais que constituíram sua identidade como artista? Para mim, o maior dos cantores nacionais que eu conheço chama-se Gessé. Esse foi foi o máximo, né, dos cantores. Tanto que ele ganhou vários festivais, né, com aquela música O Solidão, que inclusive é o meu carro-chefe. Quando o show é sério, tipo assim, vamos fazer um show de MPB sério, aí o carro-chefe é Porto Solidão. E no internacional, o americano é Steve Wonder, para mim é o melhor de todos, né? Michael não se fala porque né, não está mais entre nós. Mas Steve Wonder, para mim, é a referência maior. Steve Wonder, Bon Jovi, esses caras assim que cantam mesmo de verdade. E como você já mandou um internacional, manda agora pra gente, então, Gessé, de carro-chefe, pra gente encerrar esse momento musical do primeiro programa, porque eu sei que você volta aqui em outras oportunidades, e pra encerrar com o seu carro-chefe. Mas antes disso, eu vou pedir uma coisa, eu acabei me passando de falar logo nisso. Telefone para contato, como é que essa turma que quer lhe contratar para aniversários, eventos corporativos, para cantar à noite, para promoção de grandes eventos, como é que encontra o Jorge Cardial? Pode ser pelo Instagram, pode ser pelas redes sociais, enfim, ou pelo 73988245283. De novo, para se alguém está chegando agora pegar. Isso, 73988245283. E lá no Instagram, como é que acha você? É Jorge Cardial, cantor. Porque tem outros Jorge Cardial lá, só que são piratas, né? Eu sou o Eu tenho que ser um oficial, eu sou autêntico. É brincadeira, gente. Jorge Cardial, cantor. Pronto, tá no YouTube. Aproveita e se inscreve no meu canal do YouTube, tá? Dá um like lá, dá uma moralzinha lá no... Então no Instagram, no YouTube e nesse número de telefone. Jorge Cardial para o seu evento. Ou então perguntando, né? O boca a boca, Jorge Cardial, todo mundo sabe. Exatamente. E você que é de Itabuna, que nos conhece, você sabe que Jorge Cardial está em todos os lugares. Então, ter esse artista no seu evento é um momento assim sublime de referência à música popular de qualidade. Jorge, então vamos terminar aí com essa canção que é o seu carro-chefe. Ô, Rafa, então, como eu não decorei as notas ainda dessa música, eu toco partitura, né? Eu sou músico erudito. Eu toco partitura. Eu vou fazer só a introdução. Certo. E vou enrolar aqui no Embromation, só a capela, por assim dizer. Se um veleiro
repousasse na palma da minha mão, sopraria com sentimento e deixaria seguir sempre ao meu coração. Meu coração, a calma de um mar que guarda tamanhos segredos, diversos naufragados e sem tempo. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a solidão que fica e entra, me arremessando contra o cais. A capela, meus amigos. Obrigado, Palmar. Eu não vou poder deixar de fazer o bordão de Fausto Silva. Quem sabe faz ao vivo. Ô, Rafa, essa canção tem uma coisa interessante que eu fiz um show no Centro de Cultura, Adonias Filho aqui, se não me engano foi em 2017. E quando eu entrei cantando essa música, a emoção foi tanta que eu chorei a música toda. Aí teve que, como estava sendo gravado, eu gravei o CD e DVD desse show, só que não consegui lançar ainda por conta da pandemia e outras coisas, os fatores que envolvem aquelas dificuldades da música, né, para o músico também. E aí, mas tá gravado lá, tá tudo registrado, só falta programa para poder lançar. E então eu chorei a música toda, não consegui cantar. Aí depois, no final do show, aí sim que eu consegui cantar, mas e gravar bonitinho para poder botar no CD. É muita emoção, muita emoção. Nós estivemos hoje com ele, queridíssimo Jorge Cardial, que já está aqui intimado a voltar a dar mais uma demonstração do seu talento. Eu quero que você, mais uma vez, procure Jorge Cardial nas redes sociais, faça o contato e tenha como horizonte a valorização do artista Grapiúna, porque é esse talento aqui que vai fortalecer a identidade cultural do seu evento, da sua festa, do seu evento corporativo, né? Então tem muitas formas de você valorizar o artista regional e ter esse talento com você. Esse foi o momento musical do Via Literário Encontros em Prosa e Verso para você.